Então vamos lá, seminarista. Dando continuidade ao vídeo anterior, eu disse que para você ter uma melhor compreensão da teologia, você precisa entender que a teologia ela possui divisões e ênfases, certo? Porque se você não compreender isso, meu amigo, você vai ficar perdido. O assunto é vasto, é amplo, é extenso. E as ênfases principais que a teologia traz são três: a ênfase histórica, que é a teologia histórica, a teologia bíblica e a teologia sistemática. Essas duas que eu citei, então, a sistemática e a bíblica, elas vão andar lado a lado. A sistemática depende da bíblica, tá ok? Então deixa eu explicar aqui para vocês o seguinte: para a teologia histórica, o que é a teologia histórica? Olha, nós temos 2000 anos de cristianismo, certo? Obviamente mais do que 2000 anos, mas arredondando, nós temos 2000 anos onde a igreja cristã ela se deparou durante esse período com alguns dilemas, ela se deparou com alguns problemas, alguns questionamentos, ela se deparou com algumas tomadas de decisões que ela precisou ter, ela precisou praticar, certo? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, eu até citei no vídeo anterior, a respeito da teologia patrística, primeiro período, né? A teologia patrística, ela teve ali seus primeiros representantes nos discípulos direto dos apóstolos. O Senhor Jesus veio, cumpriu seu ministério, trouxe a sua mensagem, os apóstolos sucederam a ele na transmissão dessa mensagem, e à medida com que os apóstolos foram morrendo, os seus discípulos foram tomando as rédeas e dando direção à igreja cristã aqui na face da terra. É claro que quem dá a direção é Deus e o Espírito Santo, mas esses homens foram os instrumentos que Deus usou dentro de sua época para poder dar resposta às questões que vinham sendo necessárias. Então, por exemplo, dentro desse período patrístico, eles precisavam combater dois grandes problemas, que era a perseguição, o problema externo e o interno. O problema externo eram as perseguições por parte do Império Romano, certo? E os problemas internos eram a proliferação das heresias que estavam surgindo no seio da igreja, fosse com Ário, fosse com Marcião, fosse com Montano. Então os teólogos da época eles precisaram elaborar tratados e documentos para que pudessem dar uma resposta concreta para essas duas questões. Então, quando você estuda teologia histórica, você está olhando para o passado, você está olhando para trás, para as questões daquelas épocas, das necessidades, os concílios, por exemplo. Por que teve o concílio de Nicéia, o que ele pretendia combater, o que ele definiu, quais foram as decisões. Quando você olha para a reforma protestante, quando você estuda a vida dos teólogos, as suas obras, as suas literaturas, as suas resoluções e até mesmo os seus erros, porque esses homens não eram perfeitos, eles também cometeram alguns erros, alguns equívocos. Então, quando você olha esse passado, quando você olha para essas questões, né, quando você estuda, por exemplo, sobre Santo Agostinho, sobre Tomás de Aquino, esses homens, você está fazendo a chamada teologia histórica, certo? Que apesar dela estar dentro da história do cristianismo, da história da igreja, ela é um capítulo à parte. Você vai encontrar literaturas que tratam da história do cristianismo e você vai encontrar literaturas que propriamente tratam da história da teologia cristã, certo? Então, a teologia histórica ela é isso. A teologia histórica você está estudando, seja os períodos mais tardios, né, seja os períodos mais recentes, você está estudando quais foram as resoluções que foram tomadas, quais foram as complexidades de cada época. Por exemplo, quando você olha para a teologia escolástica, talvez você já tenha ouvido falar, a escolástica é um movimento que surge dentro das universidades europeias, que teve por objetivo mostrar a possibilidade da fé cristã
cristã por vias da razão, usando a filosofia aristotélica. Então isso é teologia histórica, entendeu? É você estudar a vida dos pensadores, dos teólogos do passado, dos pregadores de renome do passado, seja eles individual ou coletivo, os teólogos coletivamente com as suas resoluções, com os seus problemas, certo? E com as determinações para cada época. Então isso seria a ramificação histórica da teologia. No vídeo a seguir eu falarei sobre as outras duas, que é a teologia bíblica e a sistemática. Eu espero que você tenha entendido essa síntese sobre o que é uma teologia histórica.